Olá, seja bem-vindo ao primeiro mata-mata do ano comigo, Flávio Conde. Estamos em janeiro de 2025 e é fundamental para você, antes de você mexer na sua carteira de ações, você entender como que as variáveis macroeconômicas devem continuar a dominar o cenário mais ainda do que as variações microeconômicas. Basta você pensar em agosto, a bolsa chegou a 140 mil pontos, agosto agora de 2024, e fechou a 119 mil o ano. Por quê? Porque o que está pesando é o macro. Então, antes de eu te dar de presente uma carteira recomendada com 12 ações para 2025 que devem ganhar do Ibovespa, eu vou ficar em dois programas, esse e o próximo, falando do cenário macro para, a partir do cenário macro, com inflação, com PIB, com dólar, com juros, com déficit fiscal, com dívida pública sobre PIB, e aí sim eu vou falar, dado esse cenário macro, a carteira que você deve ter, a carteira vencedora de 2025, deve ser essa, com 12 ações. Se você já é inscrito no canal e já é cliente ou não da Levante, ótimo. Se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva. E saiba você que 90% das pessoas que se inscrevem e assistem o mata-mata e o fechamento diário comigo e com o Ricardo, todo dia às 6h30 da tarde, 90% se torna assinante da Levante, e todos muito satisfeitos, principalmente no Sala VIP, que é o programa mais completo, onde você tem toda a Levante para você. Seja você também um cliente Sala VIP da Levante, que a gente vai cuidar não apenas da sua carteira de ações, mas também fundos imobiliários, criptomoeda, renda fixa e também ações no exterior. Então vamos lá. Esse programa, o da próxima semana, a partir do cenário de dólar, juros, PIB, inflação, a gente vai chegar e juros numa bolsa para 2025 e numa carteira recomendada, e eu faço três cenários para vocês. Cenário Focus, que todo mundo conhece, cenário Conde e cenário Crise. Antes da gente entrar nas projeções dos três cenários, vamos entender nos últimos 5 anos o quão próximo ou distante o cenário do Focus ficou das projeções. Você está vendo aqui na tela as projeções feitas no último Focus de 2020 para 2021. A inflação era projetada de 3,37, veio 10%, o PIB 3,46, veio 4,80, o câmbio R$ 5,576, a Selic 3%, veio 9,25, resultado primário veio melhor do que o esperado. E a Bolsa era projetada 140 mil e foi de 120 mil. 2022, a mesma coisa, dessa vez a inflação ficou próxima, era 5,59, veio 5,64, o PIB bem mais alto, de 0,42 para 2,09, o câmbio era 5,60, dessa vez ele caiu para 5,28, lembrando que 2022 foi o ano de eleição presidencial, quando o Lula ganha o terceiro mandato, a Selic, que era esperado 11,50, 13,75, resultado primário, em vez de negativo, 1,10, 0,60, e Bolsa, em vez de 135 mil projetado, 110. Então, vocês percebem que os números são bem diferentes, a projeção do que acontece um ano depois. 2023, a mesma coisa, dessa vez o IPCA surpreende vindo melhor, o PIB muito forte, o câmbio 2023 caiu, valorizou no primeiro governo Lula, a Selic caiu mais do que esperado, o balanço comercial foi recorde
na história, 99 bilhões. Resultado primário foi mais negativo do que o esperado. Primeiro ano do governo Lula, abandona o teto de gastos e resolve crescer os gastos via arcabouço fiscal. Olha lá o resultado primário, de 122 bi negativo para 233. E a Bolsa surpreende, a projeção era 120 mil em 2022, último dia do ano para 23, veio 134 mil. 2024, as projeções ficaram bem fora. O IPCA veio bem a 1% acima do teto da meta, o PIB forte, o dólar, todo mundo esperava R$ 5, veio 6,19, os juros, todo mundo otimista, 9%, veio 12,25, e o resultado primário um pouco melhor que o esperado de 0,50, e o esperado era 0,80 negativo. E agora que você entendeu como é difícil as projeções do Focus, que é a mediana de cerca de 100 analistas economistas do mercado, portanto, é um monte de gente boa fazendo a sua projeção, mas você viu que mesmo um monte de gente pegando a mediana, os resultados reais diferem razoavelmente bem dos resultados projetados. Então, é nesse histórico de ficar longe do que acontece, a gente vai fazer as projeções. Isso é importante para você que está nos assistindo não achar, como provavelmente você não acha, que uma projeção significa que vai com certeza acontecer. Vamos agora em cada uma das variáveis macro que são importantes para a Bolsa em qualquer ano e principalmente em 2025. A primeira, inflação. Aqui eu mostro que o esperado projetado era 3,37, veio 10%, e foi impacto principalmente da gasolina. Aqui veio dentro do esperado, 2022, 5,79, 5,64, aí não tem o que falar. Esse ano de 2023, o IPCA veio melhor que o esperado, os juros começam a subir e segura um pouco a inflação, mesmo assim acima da meta. Em 2024, o contrário, todo mundo achando que a inflação em 2024 vinha em 3,90, vinha em 4,90, e aí foi basicamente por conta de alimentação e bebidas, e também habitação e despesa e saúde e cuidados pessoais. E por que isso aconteceu? Porque o desemprego foi recorde, desemprego bem baixo, emprego bem alto, então as pessoas consumindo mais alimentos, bebidas, frutas, carnes, e também o dólar subindo, tudo isso contribuiu para a inflação. Pois bem, agora, 2025, que a gente está entrando, o Focus projeta 4,96 de inflação. No meu cenário, não vai dar só 4,96, que é praticamente 5%, mas sim 6%. Por quê? Principalmente porque o dólar, em torno dos 6,20, vai fazer com que muitas empresas façam o quê? Que muitas empresas reajustem os preços dos seus produtos. As empresas, principalmente industriais, elas venderam boa parte das suas mercadorias para o Natal, um dólar a 5,40 em agosto, 5,50 em setembro. Veio o dólar mais alto, já tinham vendido, já tinham fechado o preço, venderam boa parte ou quase tudo, agora vão ter que produzir de novo essas mercadorias, só que com dólar, com insumos a 6,20. Isso daí vai fazer com que logo no primeiro trimestre de 2025 a gente já vai ver uma inflação maior do esperado. Então, tem uma chance grande de ter um IPCA de 6% no meu cenário em 2025, que é um número muito ruim, lembrando que a expectativa é 4,96
e a meta para o ano que vem é de 3, com limite de 4,5. Então, 6% é muito acima e, portanto, vai gerar juros maior e provavelmente um dólar maior em 2025. E no cenário crise, que é um cenário que é possível, tem um descontrole de preços e um descontrole de dólar, e com isso a inflação vai a 7%. PIB. O PIB é onde normalmente os analistas, os economistas erram mais, porque projetam mais baixo e vem em cima. Esse ano talvez seja diferente. Olha só, 21 era 3,46 esperado, veio 4,80, 22 esperado era só 0,42, um pessimismo muito grande, veio 3%. 23, mesma coisa, era esperado 0,80, subiu 2,90, mostrando uma parte boa, que é a pujança da economia brasileira, 1,52 e veio 3,49, foi excelente o PIB de 2004. Porém, em 2025, a projeção é 2%, e eu acho que pode vir pela primeira vez menor do que o esperado. Por quê? Porque a gente entra num ano de dólar muito alto, 6,20. Esse dólar tende a ficar nesse patamar, os juros vai a 14,25. Isso deve dar uma brecada na economia, porque as empresas vão desistir de projetos de investimentos, as empresas vão ter dificuldade em encarecimento de capital de giro para financiar a sua produção e vendas, e tudo isso deve levar a um crescimento menor do PIB. Não tem projeção de desemprego, mas depois de 2 anos de um forte emprego, eu vejo esse ano uma chance da gente ter destruição de vagas em vez de geração de emprego, porque a gente vem de 3 anos de PIB de 3%, cair para 1,5% no cenário Conde, ou por a crise no 1%, vai fazer as empresas cortarem pessoas. E eu já vi, agora, neste fim de ano, empresas do setor que tem ações em bolsas e empresas do setor de investimentos cortando o número de colaboradores. E isso, as pessoas que perdem emprego vão consumir menos, o PIB vai crescer menos. Lembra que a base está bem alta. Projeção de câmbio de dólar. É aquela projeção para fazer economista. Eu sou financista e respeito e gosto muito dos economistas. Todo mundo diz, desde que eu estava na faculdade, na década de 80, que o câmbio foi feito para deixar os economistas, e agora eu falo os financistas, humildes, porque a chance de acertar é muito baixa. Em 21 era 5, veio 5,76, em 22 era 5,60, caiu para 5,28, em 23 era 5,27 a projeção, caiu para foi 4,85, e 2024 era 5, todo mundo animado que podia ser menos, veio com muito maior em 6,19. E para 2025? Para 2025 o Fox está projetando 5,96, que é praticamente o nível que ele estava no fim do ano, um pouco antes do fim do ano. Eu acho 6 muito otimista. A minha projeção de dólar para 2025 é R$ 7,00. E por quê, Flávio? Por 2 motivos, na verdade, 3 motivos. Primeiro motivo, as contas públicas do governo vão continuar bem negativas, a minha projeção é 90 bi de déficit fiscal, e a dívida pública, que no governo Dilma era 56% do PIB, eu vou mostrar para frente, no governo Temer era em torno de 60 e poucos, com Bolsonaro 70, agora 78, vai estar para 82 e subindo, e vai ser essa dívida maior vai ser precificada no câmbio. Então, na minha projeção, o câmbio deve chegar a R$ 7,00 no fim do ano, e na projeção crise tem um descontrole total
das contas públicas, muito forte, inflação mais alta, e o dólar vai a R$ 8. Obviamente, eu torço para que não aconteça o cenário crise. Projeção e taxa de juros Selic, era projetado 3,121, foi para 9,25, depois 11,25 foi para 3,75, ou seja, 2 anos de juros maior do que o esperado. Em 2023 acabou sendo menor, em vez de 12,25, 11,75. Em 2024 voltou a ser maior. 2024, há um ano atrás, esperavam 9% de Selic, o Focus, no fim do ano, foi a 12,25. E 2025, Flávio, o Banco do Brasil, o Banco Central, via Copom, já programou mais 2 aumentos de 1%, 14,25%. Na projeção do Focus, teria mais 2 aumentos de 0,25%, para quase 75%. Eu acho baixo, porque a inflação vai rumar para os 6%, e é provável, no meu cenário, na minha projeção Conde, que vá para R$16 para conter a inflação de 6%. E no projeto crise, no projeto não, na projeção crise, a inflação, se ela for para os 7%, vão ter que colocar os juros a 18% a Selic.